Olá! Muito bem-vindo! Vem chegando a Escola de Diplomacia Periférica. Tudo bem com você? Olha, se você está assistindo esse vídeo em 2019, o resultado dos aprovados para a segunda fase saiu essa semana, que passou agora. E aí? Deu? Não deu? Vai ser 2019? Vai ser 2020? Olha, não importa, o entusiasmo é o mesmo, porque você vai continuar treinando. E você continuando treinando regularmente, sua aprovação é inevitável. É claro que você vai passar. Você só não vai passar se você parar de estudar, aí você pode fazer outra coisa. Mas se você continuar estudando, se você tiver regularidade, se você continuar, sobretudo, treinando, ser assedista, você vai passar, não tenha dúvida disso. É preciso tempo e bastante trabalho, tá bom? Olha só, esse é o vídeo 98, né? 98 vai conversar com vocês sobre a prova de espanhol e francês. Exatamente, é uma prova e duas disciplinas, espanhol e francês. Vale 100 pontos, cada uma das disciplinas vale 50 pontos. E em cada uma das disciplinas nós temos dois exercícios. Exercícios de versão e exercício de resumo. Em língua inglesa, exercício de versão e exercícios de resumo em língua espanhola. Bem, as fontes para você estudar para essa prova, olha, a primeira coisa que você precisa de cara e ler é o Capivara Cética. O Capivara Cética, como eu disse para as outras disciplinas, é a nossa principal fonte porque traz o olhar da banca examinadora que vem corrigindo as provas de francês e de espanhol. O Capivara Cética é verdade, ele foi corrigido pela banca examinadora do Sebrasp e agora em 2019 nós temos a IADES. Mas repare, no edital da IADES os critérios de correção são o mesmo. Então, vamos lá, anota aí para você fazer a técnica da ancoragem. Você sabe o que é a técnica da ancoragem? Você ainda não sabe, pelo amor de Deus. Volta lá no vídeo 90, 91, a gente começa essa fase sobre forma e a gente conversa sobre a técnica da ancoragem. Isso é fundamental para qualquer resposta discursiva que você for fazer, tá bom? Se você já sabe o que é a técnica da ancoragem, toma nota aí. Prova de espanhol e francês. Nota relativa à organização do texto e ao desenvolvimento do tema e nota relativa à correção gramatical e propriedade da linguagem. Organização do texto e desenvolvimento do tema, correção gramatical e propriedade da linguagem. Vale para o exercício de versão, vale para o exercício do resumo, do espanhol e do francês, tá bom? Ancorou? Bora fazer o exercício, bora estruturar. Olha, primeira coisa que eu queria te dizer em relação ao seu treinamento. Se você se lembrar dos nossos vídeos sobre estratégia, você vai se lembrar que nós conversamos sobre as provas de habilidades. Exatamente. As provas de habilidades são aquelas provas do CACD que exigem de você o uso da língua. Ou no caso a prova de economia, né? Você precisa pôr a sua fluidez, a fluência para jogo. Por quê? Porque é uma prova que exige menos exercício, menos informação e mais habilidade. Então você vai precisar exercitar. É como se, por exemplo, nós estivéssemos conversando nesse vídeo sobre como andar de bicicleta. Aí eu ia dizer para você, suba na bicicleta, põe um pé no pedal, pé no outro, segure as mãos no guidão. Talvez não fosse ajudar tanto, não é mesmo? Talvez mais interessante era você ir para a bicicleta e aí com as instruções você fosse se equilibrando e aprendendo a andar de bicicleta. Ou para andar de carro, né? Você faz as aulas na autoescola, mas você certamente você vai precisar pegar no volante para você ir treinar e praticar. Essas disciplinas de habilidades, elas são um pouco isso. Língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, língua espanhola e economia, vamos precisar pôr para jogo, tá bom? E aí, gente, fundamental, contratar professor.
Contratar professor não para te ensinar necessariamente regras gramaticais de espanhol, regras gramaticais de francês, correção, propriedade da linguagem de espanhol, propriedade da linguagem de francês. A contratação de professor, embora isso seja super importante, e se você funcionar com essas aulas é uma boa coisa, mas a contratação de professor a que eu me refiro aqui é para que ele corrija o seu exercício. Ele vai corrigir o seu exercício e aí com aquela correção você vai ter como avançar e progredir a sua habilidade, tá bom? Então, submeta seus exercícios à correção. Mas César, tá falando grego comigo. Eu não tô bom de francês, eu não tô bom de espanhol, preciso começar. Bem, esses exercícios de forma não são exercícios, não são vídeos de conteúdo, esses vídeos de forma. Então eu não vou aqui dar conteúdos de espanhol nem conteúdos de francês para vocês nesse momento. Aí a gente volta lá para os vídeos de conteúdo. O que você precisa fazer para ter uma boa forma é acúmulo, é bom conteúdo. E aí, deixa eu dar só a título de exemplo aqui. Dicionário de francês, esse aqui é o Le Robert, mas o Larousse também é super indicado. Você vai precisar de um bom dicionário, de preferência francês, para você atender um dos critérios, que é a questão da propriedade da linguagem. Para correção gramatical, naturalmente, gramática, tá? No caso do francês, eu estou usando a gramática da RAI, que é a Real Academia Espanhola, beleza? Mas isso para você fazer essa construção de vocabulário e gramática, isso é básico. Aí, à medida que você vai avançando nisso, você ganha uma experiência e coloca os exercícios propriamente ditos para correção. Submete esses exercícios à correção. César, mas eu não tenho grana para investir agora, investimento tá curto, o que é que eu faço? Bem, eu havia comentado na correção, acho que de inglês, se eu não me engano, sobre uma alternativa que pode postergar, você vê que não substitui, mas pode postergar esse investimento na submissão das suas correções. Eu estou me referindo à possibilidade de amigos CACDistas que vocês tenham, ou amigas CACDistas que vocês tenham, que possam corrigir a prova de vocês. Porque, afinal de contas, se você tiver um CACDista amigo mais experiente, uma CACDista amiga mais experiente, que já submeteu os respectivos exercícios deles e delas a um professor, eles também têm interesse em, claro, além da generosidade, mas eles também têm interesse de treinar o olhar deles para esses critérios de correção da banca. Então eles vão receber com bom grado o exercício deles também serem corretores de banca. Então pode ser uma alternativa para que eles melhorem também a visão deles, eles corrigirem o exercício de vocês. Então, eventualmente fica aí a sugestão de você criar, a EDIP já vai fazer isso a partir do ano que vem, criar uma rede colaborativa de correção de prova. Rede colaborativa de correção de prova. Se você tiver interesse, depois você me manda um zap para eu poder te colocar nesse grupo já que vai treinar para a segunda fase do CACD. E aí nós temos candidatos mais experimentados que já submeteram, inclusive, N vezes as suas correções e candidatos que estão começando agora. Mas essa troca, essa rede de colaboração de correção apenas posterga o investimento que você vai precisar fazer na contratação de professores, tá bom? Então, feito esse disclaimer da necessidade de você contratar professores ou entrar para essa rede colaborativa de correção, feito isso, a gente precisa olhar para o Capivara Cética. Lembra do Capivara Cética? Exatamente. É aquele PDFzinho básico, fundamental, que generosamente os candidatos aprovados no ano anterior publicaram para nós continuarmos na nossa caminhada rumo à aprovação. Vamos para o Capivara? Capivara Cética do francês e do espanhol trouxe, claro, os critérios de correção e os exercícios. Lembrando que são 2 exercícios por disciplina, 2 para espanhol e 2 para francês, uma versão e o resumo. Vamos começar pelo resumo? O que você vai fazer do resumo, gente?
O resumo vai ter um texto, basicamente, é difícil fazer um prognóstico do tamanho, mas basicamente você precisa levar esse resumo a 30-40% do texto original. E você, para fazer isso, vai usar uma técnica parecida com a técnica que nós fizemos para o resumo de inglês. Se você não viu o vídeo que nós fizemos para o resumo de inglês, recomendo que você faça, porque você vai utilizar a mesma técnica aqui, que é transformar o parágrafo numa frase ou em duas frases. Então você vai descendo no texto original por parágrafo e transformar a ideia geral do parágrafo em uma frase. E aí essa frase, ela vai se tornar parte do seu resumo. É claro, o resumo ele vai ser uma mini composition, né? Então você vai precisar dar uma estrutura, uma composition em francês. Você vai precisar dar uma estrutura de redação com começo, meio e fim. Naturalmente você vai precisar construir um texto. Um resumo não é as partes mais importantes apenas, é um texto. Então você vai precisar elaborar o texto. Agora, esse texto ele tem uma estrutura por trás, que é essa seleção que você fez das informações mais importantes. E aí o exercício aqui, repito, ele é de fato ir parágrafo a parágrafo e pegar o dado ou a informação mais relevante. Tá bom? Isso vale para espanhol também, então nem vou tomar muito tempo com vocês em relação a essa técnica. A técnica de resumo para o exercício de espanhol vale para a técnica de resumo para o exercício do francês também, tá bom? A gente precisa reduzir o texto com forma de texto, beleza? Muito bem, vamos passar aqui para o exercício da versão. Gente, a versão é o seguinte, você vai receber um texto em língua portuguesa e vai precisar passar para a língua espanhola. Depois você vai receber um outro texto também em língua portuguesa e vai passar o texto para a língua francesa. Como é que você vai fazer isso? Bem, primeiro que você já ancorou lá, né? Correção gramatical e propriedade da linguagem, e o outro, a nota relativa à organização e ao desenvolvimento do tema. São critérios da banca examinadora. Correção gramatical e propriedade da linguagem vale 15 e organização do texto e desenvolvimento do tema vale 10. Fundamentais ganhar nas duas vertentes. Para você escrever a versão, você vai usar uma técnica parecida da versão que nós utilizamos para os exercícios de língua inglesa e nós conversamos lá. Então, peço também gentilmente que você volte para ver os nossos vídeos. Se eu não me engano é 92.3, 92.2, né? Os de versão em língua inglesa. Então dá uma olhadinha lá, por gentileza. Basicamente, o que você vai fazer? Além de ver o vídeo, você vai submeter os seus exercícios à correção. Mas o que está por trás daqui? Basicamente, é isso. É isso aqui. Eu trouxe um de espanhol e francês porque eu estou me referindo à correção gramatical e à propriedade da linguagem. Você vai precisar usar a estrutura linguística da língua para onde você estiver fazendo a passagem do texto em língua portuguesa. E essas estruturas linguísticas, elas são adquiridas com exercícios com familiaridade na gramática e com familiaridade do vocabulário, tá bom? Isso é super importante para você mostrar ao examinador que você conhece a língua de chegada. Então, 3 passos importantes aqui. Técnica da ancoragem. No caso do resumo, você vai pegar a frase principal, a ideia principal de cada parágrafo e transformar essas ideias principais em um texto, com começo, meio e fim. E quando você for passar para a versão, é importante você utilizar estrutura linguística próprias da língua de chegada, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, 98, prova de inglês, ou melhor, prova de francês e espanhol. Te vejo no próximo vídeo, 99. O 100 é o último vídeo da nossa série do Zero Aprovação. Quer saber qual que é o tema do 100? Me aguarde! Esse foi o vídeo 98, até o vídeo 99.